De acordo com o modelo, com o arquétipo do herói, nós vamos observar uma regularidade inevitável. Todo herói precisa de uma tragédia para se justificar. Aos poucos isso vem sendo percebido. Desde o herói clássico grego até todos os outros heróis que a gente pode encontrar nas diversas narrativas, em momentos históricos diferentes, em geografias diferentes, esses heróis só funcionam, só existem se houver uma tragédia. E isso é um grande problema, porque à medida que o líder-herói, que esse modelo de liderança é justificável, é recorrente, é aceitável, ele só vai se justificar por meio de tragédias. Sejam essas tragédias de fato coisas que estão acontecendo, sejam essas tragédias fantasias ou ameaças de algo que seja iminente, que possa vir a acontecer. Mas justificar uma existência ou um comportamento por meio de uma tragédia é também justificar uma relação por meio de uma ameaça, por meio de um medo, por meio de uma insegurança, e não por meio de estabilidade, o que é quase um contrassenso, se não um contrassenso propriamente dito. Vejamos, o herói serve para pôr ordem, serve para deixar as coisas estáveis, mas para ele existir, as coisas têm que ser instáveis. As coisas têm que ser ameaçadoras. Então, no fundo, esse líder-herói, ele vai estar sempre criando intriga, vai estar sempre criando medo, ele vai estar sempre apontando para algo que está errado, que deu errado, que pode dar errado. Isso impossibilita uma estabilidade, isso impossibilita relações de espontaneidade, de tranquilidade. Haverá sempre uma ameaça, um medo, a procura de um detalhe, a procura de um problema, um erro vai estar sempre sendo valorizado demais, porque se as coisas estiverem bem, o líder-herói não tem lugar para funcionar. E esse líder-herói, ele acaba também atendendo aos interesses mais conservadores, aos interesses mais abusivos, uma vez que o controle pode ser desempenhado pelo medo. As organizações que têm um lado mais tradicional, mais opressivo, mais abusivo, elas costumam regular as populações, e isso quer dizer também no nível político, em sistemas nacionais que são mais ditatoriais, mais extremistas, costumam controlar as pessoas por meio do medo. O medo é uma excelente fonte de controle, mas hoje já se buscam outros recursos. Veja, se você tem um modelo tradicional, esse modelo tradicional é heróico, é um modelo que vai estar sempre muito intenso, muito exigente e também vai retirar as pessoas de um protagonismo. Mas é importante hoje que haja um protagonismo. É importante que as pessoas dividam as responsabilidades e que elas também sejam mais confiáveis entre si. Porque decisões mais imediatas são necessárias, porque competências mais específicas são necessárias. E não existe mais aquela pessoa que está ciente e competente para todas as etapas do processo. As pessoas hoje elas têm competências diferentes, elas têm conhecimentos diferentes e elas precisam interagir. E esses conhecimentos e essas competências também estão ligados até a diferenças significativas na faixa etária. Em relação ao domínio da tecnologia digitalizada, de uma tecnologia menos voltada para a mecânica ou até para a parte da intelectualização, os jovens têm muito mais competência de lidar com as tecnologias, por exemplo, de redes sociais ou de interações por meios digitais, do que as pessoas mais antigas, as pessoas mais velhas. E essa diferença é uma diferença que rompe com o padrão do heroísmo, porque esse padrão do heroísmo ele está ligado a uma figura superior, e essa figura superior ela tem um modelo também de idade, de competência, de domínio de ferramentas, e agora isso está bastante pulverizado, seja em conhecimento, seja em competência, seja em interesse, seja em faixa etária, por exemplo. Uma outra situação também é a vitimização. Quando se diz que um herói precisa de uma tragédia para ele poder se justificar, essa tragédia ela implica também vítimas.
E a postura do herói é uma postura que estimula a vitimização. E essa vitimização, ela atrapalha na iniciativa, ela atrapalha no engajamento, ela atrapalha na percepção da autoimagem, atrapalha na percepção da autoestima. E a população que depende desse herói, ela ou é mobilizada na dependência que esse herói diga que essas pessoas são boas, que elas têm valores, esse empoderamento que é o empoderamento que vem da voz do outro e do poder do outro, ou seja, não é um empoderamento, porque vai estar sempre dependendo do outro para poder garantir e reforçar a existência desse poder. Portanto, a população que está em um outro nível de busca de empoderamento, de relacionamentos de qualidade, de autonomia, tende a sair desse lugar da vitimização. E, se não houver vítima, também não há herói. O herói precisa de 3 elementos fundamentais para existir. A tragédia, precisa de uma vítima e precisa de um vilão. Por quê? Porque se eu não justificar a tragédia por meio de um vilão, esse problema acaba sendo nosso. E nós vamos ter que lidar com as nossas falhas. Uma vez que o herói busca apagar as falhas de um grupo, fazer com que esse grupo se identifique com um modelo próximo à perfeição, porque o herói tem esse modelo próximo à perfeição, e por meio disso leve as falhas e os problemas para os outros, quando se tem um vilão, isso facilita muito. O funcionamento acaba sendo prático e a tragédia acaba culpabilizando um vilão, seja um bode expiatório dentro da comunidade, seja um inimigo externo. Mas só vai ser justificável se também houver uma vítima. A gente vai perceber que essa arquitetura que sustenta o peso do herói é uma arquitetura que vai também impor grandes perdas para um modelo que hoje precisa ser mais ágil, mais horizontalizado e mais capacitado para lidar com as diferenças, não só as diferenças internas dos grupos, mas, por exemplo, com as diferenças de outros povos. Se eu me indispuser com o outro povo porque esse povo é diferente, o meu mercado internacional e até mesmo a cooperação internacional, a possibilidade de eu buscar recursos que são importantes para mim, muitas vezes insumos, como é o caso, digamos, de insumos de vacinas, que a gente não sabe, mas pode ser que outras pandemias venham agora a ser recorrentes na humanidade, por causa dos degelos, por causa dos desmatamentos. Essa cooperação internacional ela tem que existir. E ela vai ser funcional, ela vai ser boa, ela vai ser algo virtuoso, se as diferenças puderem funcionar, puderem ser agregadas, puderem ser compreendidas e puderem gerar não só cooperações, como também bons resultados. Assim, a estipulação de inimigos, de vilões e a configuração de tragédias acaba perdendo a importância e acaba perdendo também a funcionalidade, porque não vai viabilizar os alcances, os objetivos. Se o exercício da liderança é um exercício de passar por um caminho para que se chegue a um objetivo de um modo satisfatório e que isso venha a viabilizar soluções, agora o modelo do líder-herói é um modelo pernicioso, é um modelo negativo, é um modelo abusivo, é um modelo excludente, é um modelo que gera brigas, é um modelo que gera medo, é um modelo que explora a fraqueza, que explora a incapacidade, que explora pequenos erros para transformá-los em grandes problemas. É um modelo que estimula a vitimização, é um modelo que segrega, é um modelo que leva a brigas, a discordâncias. E hoje, com a globalização, com essa tendência até mesmo de os trabalhos serem feitos em ambientes remotos e, consequentemente, eu poder ter em uma equipe uma pessoa que trabalha com fusos horários diferentes da outra pessoa e, por meio disso, a produção ser uma produção ininterrupta de 24 horas, isso vai exigir pessoas em ambientes diferentes, pessoas de culturas diferentes, mas que saibam colaborar, que saibam produzir o que é importante produzir, digamos, um turno de 6 horas e deixar algo pronto para uma outra pessoa em um outro lugar, com outro fuso horário,
pegar essa tarefa, continuar desenvolvendo em outro turno de 6 horas e vai passar o resultado anterior, somado a esse resultado, para uma outra pessoa, em outro lugar, com um outro fuso horário, um outro turno de 6 horas. Então, turnos de 6 horas ininterruptos vão funcionar em lugares diferentes, com pessoas diferentes. Pessoas que pensam diferentemente, que vivem diferentemente, que comem diferentemente, que têm sistemas políticos que são diferentes, mas pessoas que têm que saber se comunicar, que têm que saber se respeitar, que têm que saber dar início, continuidade, fechamento, conclusões, retornos, retoques, para que o trabalho seja um trabalho fluente, um trabalho virtuoso, um trabalho com bons resultados para todos. Porque se eu pego algo que foi feito por alguém que não me respeita, que não gosta de mim, que me exclui, que me rejeita porque eu sou diferente, eu não vou ter uma boa continuidade nesse trabalho. Isso vai ser ruim tanto para que o trabalho anterior dê um bom resultado, quanto para que o meu trabalho também dê um bom resultado. E, óbvio, consequentemente, o trabalho do todo e a própria instituição também vai precisar que haja um bom resultado. Então, por isso, é inevitável essa mudança.